saudar a amada igreja, uma gloriosa e a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém! Para mim é um motivo de alegria, né, ter recebido esse convite do pastor, tá? Trago a paz do pastor João Paulo, né? E está comigo aqui, né, a minha filha, a missionária Elaine, né? Eu creio que alguns já conhecem ela, né? Para quem não me conhece, eu sou sogra do pastor João Paulo, né? Então eu quero nesta noite passar para a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para a igreja nesta noite. Que dia que é a campanha hoje? É o sexto dia. E eu creio que até no último dia Deus tem vitória para vocês que estão fazendo essa campanha aqui nesta noite. Amém, irmãos? Então abre a Bíblia aí no tema da campanha, né? Isaías 37. Eu creio que já passou aqui profetas, já passou aqui, né? Pregadores da palavra do Senhor, que pregaram a mesma mensagem. Mas a palavra do Senhor, a cada dia, irmãos, ela se renova, né? Já passaram aqui pregadores, pastores, que pregaram a mesma mensagem, mas eu tenho certeza que a palavra, ela tem direção certa para pessoas aqui nesta noite. E eu quero passar para a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Acharam, irmãos? Eu vou estar lendo somente o verso 14, que é o tema da campanha. Que diz assim, Isaías 37, 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Então Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra, e Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o Teu ouvido, e ouve, e abre os Teus olhos, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais eles enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque Deus não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só Tu és o Senhor. Amém, irmãos? Poder sentar para a igreja. Eu quero aqui estar falando da palavra do Senhor. Eu sei, irmãos, como já foi falado aqui, que todos nós passamos por adversidade na nossa vida. Todos nós passamos por problemas no dia a dia da nossa vida. Problemas que às vezes nós vamos olhar para ele e falar: mas é o fim, não tem mais solução. De repente, você pode ter recebido uma notícia mal, né? Como Ezequias recebeu da parte do rei Senaqueribe. Eu não sei o que você escreveu na sua carta. Talvez você até escreveu essas cartas que você colocou, né? Não sei se foi no gasofilácio. Você colocou suas cartas ali, né? Talvez ali quando você estava escrevendo, você talvez estava com lágrimas nos olhos. E você falou: Senhor, esta causa não é para mim. Senhor, esta causa é para o Senhor resolver. Porque tem situações na nossa vida que não adianta nós buscar e queremos resolver com a nossa força, senão nós nos colocarmos nas mãos do Senhor. Porque tem peleja que é para nós, mas tem peleja que é para o Senhor pelejar pela nossa vida. E a palavra do Senhor nos diz que Israel estava vivendo ali um cenário que parecia que
ele ficou com medo diante da afronta do rei Senaqueribe. Porque quando nós meditamos na palavra a respeito desse rei, a palavra do Senhor nos diz que naquele tempo o nome dele, a fama dele corria longe, porque ele era um rei mau. A palavra do Senhor nos diz que quando ele pegava os seus reféns, a Bíblia diz que ele furava os olhos, que ele cortava as mãos das pessoas que ele pegava como refém. Então, a fama daquele rei, naquele tempo, era uma fama que o povo ficava com medo, quando dizia que Senaqueribe estava na área. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele já havia conquistado mais de 40 cidades de Samaria. A palavra de Deus, ela faz questão de dizer que eram cidades fortificadas. Cidades que não era qualquer exército, qualquer soldado que invadia e conseguia ultrapassar as muralhas daquela cidade. Aleluia! E a Bíblia nos diz então que a fama daquele rei, ela era assim, muito conhecida devido à sua fama. E agora, a Bíblia diz que o rei Ezequias, ao contrário do rei Senaqueribe, o rei Ezequias, ele era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele era filho de Acás, o rei que outrora foi um rei mau. A Bíblia diz que esse rei Acás, ele fez ali altares para Deus Baal. A Bíblia diz que ali ele colocou a serpente que um dia Moisés levantou lá no deserto, agora estava sendo símbolo de adoração para aquele povo. Mas ao contrário do seu pai, Ezequias, ele reinou Jerusalém diferente. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, que você não vai pagar pelo erro do seu pai, da sua mãe, que estão fazendo ou que fez lá no passado. Porque o que Deus tem para você é novo. Deus tem preparado o melhor para a tua casa, para essa nova geração que está surgindo. Tem o melhor. A Bíblia diz que Ezequias, ele não foi conforme o seu pai. E a palavra de Deus diz que Acás, quando terminou ali, ele morreu. Então entra Ezequias, o seu filho, em cena. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Ezequias, ele destruiu os altares que seu pai havia feito. Ele destruiu aquela serpente que estava sendo objeto de adoração ali para o povo de Israel. E a palavra do Senhor nos diz que Deus se agradava das obras do rei Ezequias, do que ele praticava. E se tem uma coisa, irmãos, que eu quero dizer para você nessa noite: se você está andando em conformidade com a palavra do Senhor, se você tem feito tudo aquilo que o Senhor tem ordenado, se você está na presença do Senhor como o Senhor quer, pode levantar o que for na tua vida, pode levantar
A Bíblia diz que outrora, quando Acaz tinha feito aliança com o pai de Senaqueribe, eles se tornaram ali pagadores de tributo. Era como se fosse ali escravo deles. Mas agora Ezequias, ele toma uma posição, ele fala: não, se Deus está comigo, eu não vou temer, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo lá fora. Porque às vezes nós deparamos com situações na nossa vida que muitas vezes nós achamos é o fim. Aí Deus, ele aparece e fala: não, o que eu estou fazendo na tua vida, talvez você não vai entender agora, mas você vai entender lá na frente. Porque às vezes, irmãos, quando nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos para hoje. Nós vivemos tempo, irmão, que os crentes, eles andam ansiosos. Ele olha aqui e ele quer chegar ali na porta, ele quer que a bênção já esteja na mão dele. E Deus, irmãos, ele não é movido com controle remoto, não, da hora que nós queremos, não. E às vezes, nós passamos por situações, por prova na nossa vida, sabe por quê? Porque Deus sabe que o dia que Ele tirar a sua prova, você não vai vir para a igreja mais. O dia que Deus tirar aquele problema da tua vida, que você tem orado e falado: Senhor, não está saindo, Senhor, eu não vou aguentar, Senhor, eu não vou suportar. O dia que Deus tirar esse problema, irmão, você não vai levantar na madrugada. O dia que Deus tirar esse problema da tua vida, você não vai fazer campanha de oração mais na igreja. Sabe por quê? Que tem crente que vive na prova, porque Deus sabe que o dia que ele sair da prova, ele sai da presença do Senhor. É dessa maneira, ou não é? Porque não é na hora da luta, na hora da prova, que nós corremos para a igreja fazer campanha. Eu vou orar de madrugada, eu vou fazer uma campanha de madrugada, porque eu quero que Deus abra a porta. Eu vou fazer uma campanha na igreja, porque eu quero que o Senhor traga a minha família para junto comigo no ministério. Não é dessa maneira, irmãos? E Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Sabe por que você está nessa prova e você não está entendendo? E me canta lá, maço e faz anos que você está remando, que não sai daquele lugar. É por amor à tua alma, porque Deus sabe que o dia que você sair dessa prova, você não aparece mais na casa do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Ezequias está lá bem tranquilo em Jerusalém, ele ouve falar: olha, Senaqueribe já invadiu mais de 40 cidades fortificadas. E de repente, irmão, Senaqueribe, ele manda até o rei Ezequias falar para ele: olha, o rei Senaqueribe, o Todo-Poderoso, aquele que é invencível, aquele que não há outro maior do que ele mandou eu vim falar com vocês, para vocês pagar tributo, porque Ezequias já não estava mais pagando tributo. Então, a Bíblia diz que Ezequias, para evitar uma guerra, para evitar ser escravo de Senaqueribe, a Bíblia diz que ele vai no templo do Senhor, no templo, ele cata os ouros do Senhor até na porta do templo, ele arranca o ouro e ele paga tributo para Senaqueribe. Irmãos, mas a fama de Senaqueribe era de um rei mau. Ele queria tomar Jerusalém, por quê, irmãos? Porque tinha algo diferente naquele povo. Tinha algo diferente no rei Ezequias, que não era igual aos demais reis. E às vezes, irmãos, às vezes alguém olha para nós e fala: eu não vou da tua casa. Você fala: mas eu não fiz nada. Não é assim, irmãos? Às vezes você conversa com pessoas, até mesmo com irmãs que me procuram e falam: olha, eu não sei o que está acontecendo lá no meu trabalho, sabe? As pessoas lá viram a cara para mim. Por quê, irmãos? Porque a luz e as trevas não combinam. Luz e treva, ela não combina. Ezequias, naquele tempo, quando ele restaurou o templo, que ele pegou aquelas coisas que o pai dele tinha colocado lá, a Bíblia diz, irmãos, que ele entra, ele faz uma limpeza
que havia tirado do templo. E ele faz novamente ali um lugar de adoração e de santidade. E com isso, Senaqueribe se revoltou. Então ele pega ali os seus homens, os seus súditos, subordinados, seus capitães, e fala para eles: olha, eu tenho uma ordem para vocês. Eu estou numa guerra, eu estou sitiando Laquis, que era uma cidade. Ele estava numa guerra, mas ele não foi pessoalmente. Ele falou: olha, vocês vão lá. Chega lá e fala para Ezequias assim: em que consiste a força de vocês? O que você está pensando? Que vocês vão ganhar a guerra? O meu senhor Senaqueribe, ele é poderoso. Ele já venceu muitas batalhas, entrou em muitas cidades fortificadas. Porque às vezes, irmãos, o inimigo ele vai vir dessa maneira mesmo. Sabe quando você vai no médico, você está lá, de repente você pega lá o exame e fala assim, está escrito lá assim: não tem mais solução, é o fim, né? Ou talvez você está passando por um processo de divórcio e de repente está lá, está marcado o dia X de você ir lá perante o juiz e assinar o seu divórcio. Porque o inimigo, quando ele vem para nos afrontar, sempre ele vai chegar de uma forma desse jeito. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, que o diabo ele pode até determinar o fim do teu casamento, ele pode até determinar que a tua enfermidade não tem mais cura, que a tua família não tem mais chance de estar na casa do Senhor com você, se os seus filhos estão no mundão lá perdidos. Ele pode até falar isso. Mas uma coisa, irmãos, nessa minha caminhada eu tenho aprendido com o Senhor, que a última palavra quem dá é o nosso Deus. O inimigo pode ter falado, determinado, mas quem é da última palavra é o nosso Deus. Eu não sei por que situações, o que você está passando, se é por um desemprego, se é por uma enfermidade, se é lá na tua casa, na tua vida espiritual. Mas uma coisa eu falo para você que nesta noite, a última palavra é o Senhor que vai dar na tua vida. A Bíblia diz que quando ali aqueles homens recebem ali, e quando aqueles homens chegam, eles começam a falar em grego. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que havia uma grande multidão ali, sentados nos muros de Jerusalém. Eles estavam lá apoiados, olhando para ver o que ia acontecer. E a Bíblia nos diz que aqueles homens que veio da parte de Ezequias falaram para eles: não precisa vocês falar nessas línguas, porque se vocês falarem nessa língua aí, este povo aqui, eles vão entender. Então vocês falem aramaico, porque aramaico só ele entendia, que ele ia passar para Ezequias. E ali, irmãos, aquele enviado do Senaqueribe falou: não, todo o povo aqui vai ter que ouvir, porque para eles não confiar em Ezequias, porque Ezequias vai perder a guerra. Eles vão viver da própria urina e vai se alimentar do próprio esterco. Quer dizer, ele falou aquilo ali para que o povo temesse. E uma coisa, irmãos, que eu fui meditar sobre o que é estar em cima do muro. Porque a pessoa, quando ela está em cima do muro, ela é uma pessoa, uma presa vulnerável. Tanto ela pode ir para o lado do Senhor, como ela pode ir para o lado do inimigo. Ficar em cima do muro é pessoas indecisas, que um dia está com o pé na igreja, outro pé no mundo. E Deus está dizendo para você nesta noite, não sei se tem alguém aqui dessa maneira, mas eu creio que tem, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando. Toma uma posição. Toma uma posição antes que seja tarde para você. Ficar em cima do muro
não aceita meio termo, ou é ou não é. E a Bíblia diz, irmãos, que a fama desse rei era muito grande. Então, o que o rei Ezequias fez? Ele falou, olha, ele chamou lá, reuniu todo mundo e falou, olha, nós precisamos nos precaver. Nós precisamos tomar uma posição para que esse rei não venha entrar dentro de Jerusalém. A primeira coisa, irmãos, que o rei Ezequias fez, ele foi e mandou construir outro muro por fora dos muros de Jerusalém. Ele reparou as brechas para que o inimigo não entrasse. Ele mandou tampar as fontes de água que havia fora de Jerusalém, para que o inimigo não descobrisse. Então, antes dele entrar numa guerra, o que ele fez? Ele tomou uma posição. Porque o soldado, quando ele vai para a guerra, ele não pode desarmar. E sabe qual que é a arma do crente, irmãos, para enfrentar uma guerra? Não estou falando lá fora do mundo, não. Do mundo nós sabemos quem é lá. Eu estou falando de quem vive dentro da igreja, que tem uma comunhão com o Senhor. Sabe qual que é a arma que você vai vencer o inimigo da sua vida? É o joelho no chão. É a oração que você vai conseguir vencer o seu inimigo. Porque tem muita gente querendo vencer as batalhas no grito. Tem muita gente querendo vencer batalha tomando satisfação com o irmão. Ah, mas fulano falou de mim, eu vou lá. Vou, eu não aguento dar força de ouvir, irmãos. Né? Eu estava num lugar com as irmãs aí, e a pessoa lá que deu uma palestra lá falou, eu não aguento desaforo. Eu vou pra cima, eu não aguento desaforo. Falei, Jesus, misericórdia, né? Porque a gente não pode, irmãos, tomar decisão nenhuma. Eu aprendi isso na minha caminhada. Você nunca pode tomar uma decisão de cabeça quente, na hora da raiva, entendeu? Você nunca pode tomar uma decisão. Antes de você tomar uma decisão ou fazer algo impensado, primeiro pense, dobra o teu joelho, pede a direção de Deus, aí você vai. Porque quando nós fazemos a direção de Deus, tudo vem a dar certo. E muitas vezes tem pessoas se frustrando, porque uma hora, uma decisão, não ora, não busca e quer vencer a guerra, né? Com a língua, quer vencer a guerra no bate-papo, no soco. E isso não é para quem serve ao Senhor, não. Isso é lá fora. Aquele que serve a Deus, a guerra dele é diferente. Vence na oração. E a Bíblia diz, irmãos, que então Ezequias, ele se prepara. E ali, quando chega aquelas cartas nas mãos dele, a Bíblia diz que ele pega as suas roupas, ele rasga, como era a tradição antigamente, né? Que era uma forma de quando alguém morria, arrancava a sua roupa, rasgava. E Ezequias, ele estava daquela maneira, mas ele ainda tinha força. Ele reunia os povos e falava, olha, não tema, não fica com medo, porque o rei Senaqueribe, ele acha que a força está no braço. Mas a nossa força, ela vem do Senhor Jesus. E o mais lindo, irmão, da história é que Ezequias, ele não vai fazer essa guerra sozinho. Ele manda os seus homens ir até o profeta Isaías e perguntar para ele, olha, consulta o Senhor e pergunta qual é a resposta para nós. E a Bíblia diz, irmãos, que eles foram, e o rei, o profeta Isaías disse assim, fala para o rei Ezequias não temer, fala para ele ficar tranquilo, porque o rei Senaqueribe, ele não vai nem colocar os pés dentro de Jerusalém. Flecha alguma vai entrar na cidade de Jerusalém. Porque Jesus, ele estava guardando, irmãos. Porque aonde tem alguém que está conectado com o Senhor, o mal não toca. Quando Isaías manda aquele recado para o rei Ezequias, a
A Bíblia diz que ele recebe aquela palavra com ânimo, porque ele confiava nas palavras do Senhor. E eu, irmãos, eu estava meditando na palavra do Senhor e eu falei: Senhor, quando nós deparamos com certa dificuldade na nossa vida, tem muitas pessoas, irmãos, que a tendência dele é ficar dentro de casa. Ah, mas você vai para a igreja hoje, chega lá, você ora por mim, busca por mim. E uma coisa, irmãos, que eu trago comigo, e sempre nas mensagens que eu prego eu falo, eu tenho uma admiração muito grande por aquela mulher do fruto de sangue. Porque naquele tempo, uma mulher, quando estava nas situações e nas condições dela, ela não vivia no meio da sociedade. Ela era uma pessoa excluída. Não vivia no meio da sua família. Mas, um dia, ela pensou: se eu ficar no meu canto, essa enfermidade nunca vai passar. Porque fazia 12 anos, irmãos, que aquela mulher estava com frutos de sangue. E um dia, creio eu, que ela se levantou e ela falou: não, hoje eu vou tomar uma posição. Hoje eu vou atrás da minha bênção. A Bíblia diz, irmãos, então, que Jesus estava passando com uma multidão. E ela não podia chegar no meio da multidão porque era proibido. Ali ela estava correndo risco de vida de estar no meio daquele povo se eles descobrissem que ela estava com fruto de sangue. Mas ela não temeu. Ela falou: não, eu vou lá, eu vou chegar, eu vou tocar na orla dos vestidos de Jesus e eu vou ser curado. Porque às vezes, irmãos, é mais cômodo ficar parado sem fazer nada do que ir atrás da bênção. Por que o Senhor ele entrega a bênção nas nossas mãos? Porque nós corremos atrás. Nós não ficamos acomodados na nossa casa, nós falamos: não, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou lá, eu vou receber uma oração e eu vou buscar de Deus, eu sei que Deus vai fazer. Aleluia! E aquela mulher, ela não temeu. E eu vejo outra oportunidade que Deus dá para ensinar nós, como Zaqueu. Eu admiro Zaqueu, irmãos. Admiro. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, mas um dia ele falou, ele ouviu: Jesus vai passar no certo lugar. A casa de Zaqueu, irmãos, estava uma bagunça. A família de Zaqueu estava bagunçada. Mas ele falou: não, eu preciso ver Jesus. Eu posso imaginar, irmãos, Zaqueu no meio daquela multidão pulando para ver Jesus, ele não conseguia. E ele olha para frente, ele vê uma figueira. A Bíblia diz que era uma figueira brava. Ele corre e ele fala: não, eu vou tomar uma atitude, eu vou subir na figueira, porque daqui de cima eu vou poder contemplar Jesus. É isso que Jesus gosta que nós fazemos, irmãos. Algo diferente para chamar a atenção dele. Porque ultimamente nós estamos vivendo a mesma coisa, as mesmices da vida. E não fazemos nada para chamar a atenção do Senhor. Ele gosta que nós fazemos algo diferente. E ali Zaqueu, ele sobe naquela figueira. E ele fica assim olhando para baixo. Ele fala: agora eu quero ver, agora eu vou ver Jesus direitinho, como que ele é, eu vou contemplar ele direitinho. A Bíblia diz que então Jesus sabendo que Zaqueu estava lá, Jesus para bem debaixo da figueira e olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa. Foi depressa que Jesus botou. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E através da atitude de Zaqueu, a Bíblia diz que a família dele foi salvo. Porque Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Então, irmãos, o que eu tenho
joguinho, jogando. Não, dobra o joelho, irmão. Vai orar, vai buscar. Senhor, eu vou fazer uma campanha de madrugada, porque eu creio que o Senhor vai me dar vitória. Porque é dessa maneira, irmãos, que nós temos que viver. Porque nós estamos vivendo tempos nas igrejas. Eu falo porque nós estamos ali na frente de um trabalho que está muito difícil, irmãos, dirigir uma igreja hoje. Não é, pastor? Porque às vezes nós convivemos, irmãos, com pessoas dentro de igreja que daqui a pouco você já não conhece mais. Hoje a oração, irmãos, está sendo de forma errada. Quantas pessoas talvez falam assim, acontece qualquer coisinha dentro da igreja, em vez de sentar, resolver a situação, chega e fala assim, não, eu orei, não é assim, irmãos? Eu orei e o Senhor falou que o meu tempo aqui acabou. Irmãos, eu não acredito nisso. Não acredito. Fazendo oração de forma errada, Deus não deixou oração para isso. Então nós temos que saber orar. Orar com sinceridade, pedir aquilo que nós estamos precisando. Porque a palavra do Senhor diz, buscai, né? E abrir, né? Bater na porta lá e Deus vai abrir. Então, o que acontece? Nós temos que buscar para que o Senhor venha dar para nós aquilo que nós estamos pedindo, irmão. E não há outro meio a não ser através de oração. Porque a oração é comunicação com Deus, irmãos. É você falar com Ele. Aqui, quando você está lendo a palavra do Senhor, Deus está falando com você. Mas na hora que você dobra o joelho, é você falando com Deus. É a mesma coisa de um pai que não tem intimidade com o filho, de chegar e sentar e falar, filho, vem cá, eu quero dar um abraço. Como foi o seu dia hoje? Jesus está só esperando a nossa intimidade com Ele chegar e falar, Senhor, a luta está grande, Pai. Eu não estou suportando mais, eu não estou aguentando, Pai. Me ajuda a eu passar por isso. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. É intimidade, é você chegar com Deus e falar, Senhor, eu estou passando por isso, Pai. Porque é tão lindo, irmãos, a palavra Pai. Oh, Pai. Não tem coisa mais linda do que você dobrar o joelho, ou você mesmo sentado, ou você na cama, você abrir o coração e falar, oh Pai, me ajuda, Pai. Isso é intimidade com Deus, irmãos. Porque Ele é o nosso Pai. Agora tem pessoas querendo vencer guerra, mas não tem coragem de abrir a boca e falar, Pai, me ajuda. Como que o Senhor vai te ajudar se você não pede? Porque Deus, irmãos, Ele não é assim. Porque se Deus ele fosse assim, o mundo estaria uma bagunça. Ou não é? Ele faz isso para chamar, né, a nossa atenção com Ele, para que nós venhamos ter uma comunhão com Ele. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que você precisa. Ele poderia chegar e falar, não, toma. Não. Porque Jesus, Ele não age assim. Ele quer que você chegue nele e fale, Pai, oh Senhor, eu te amo. Eu preciso dessa bênção, eu não estou suportando, me ajuda. Porque é dessa maneira que o Senhor quer que nós temos um relacionamento com Ele. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei Ezequias, quando ele viu diante daquela situação, ele manda consultar o profeta Isaías. Uma coisa, irmãos, que eu tenho aprendido na minha vida: Deus, Ele vai sempre colocar alguém no seu caminho para dividir a sua carga. Isaías estava lá para dividir a carga com Ezequias. Ele era o porta-voz de Deus para Ezequias. E muitas vezes nós deixamos de falar para o pastor. Muitas das
para te dar um conselho. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu já vivi experiência assim, irmãos. Porque se alguém chega no pastor, chega em você e fala assim: olha, o meu casamento não está bom. O meu marido, ele está bebendo, o meu marido está fazendo as coisas assim, então eu vou me divorciar dele. Se você chegar no seu pastor, o teu pastor vai dar um conselho direcionado de Deus para a tua vida. Se você leva esse assunto para uma pessoa que não tem nada de Deus lá fora, mas separa mesmo, larga. Você vai arrumar outro já já. Você vai arrumar outro já já. Não é, irmão? Eu sei, irmão, porque a gente está na frente da obra e a gente lida com situações assim, entendeu? A gente lida com situações assim. Porque se você for falar com uma pessoa lá fora, fala, não. Por quê? Porque o mundo lá fora, para eles não tem problema. Mas para nós que servimos ao Senhor e queremos andar enquadrado na palavra, na obediência, para nós temos que ser diferentes. Não se igualar com as atitudes, com as coisas do mundo lá fora, mas com o que a Bíblia nos ensina. Então, quando você tiver algo para falar, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, procure o pastor da sua igreja. Mas não leva questões lá para fora, para pessoas que não sabem da tua vida, não conhecem. Em vez de te ajudar, vai te afundar mais cada vez para baixo. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ali quando Ezequias ele consulta o profeta Isaías e fala assim: fica tranquilo, essa vitória é de vocês. Deus falou que Senaqueribe não vai nem tocar, não vai entrar. Irmãos, como é que fala o nome do José? Quem conhece aquele irmãos, ele diz assim, que Jerusalém, que quando Senaqueribe, ele estava para invadir Jerusalém, a Bíblia diz que ele já tinha se levantado como se fosse uns pilares para eles subir já para destruir Jerusalém. A Bíblia diz, irmãos, que nesta hora, como havia dito o profeta Isaías, disse que eles iam ouvir um ruído e que eles não iam entrar naquela cidade. Então, quando ele está para entrar em Jerusalém, a Bíblia diz que vem um mensageiro e fala assim: olha, Senaqueribe está pedindo para vocês ir lá porque eles estão perdendo a guerra. A Bíblia diz, irmãos, então, que eles descem dali daquelas escadas que eles tinham feito para entrar em Jerusalém. Eles descem e a Bíblia diz que quando eles se acamparam, o anjo do Senhor naquela noite matou 185 mil soldados. Um anjo do Senhor. Não precisou Ezequias guerrear para vencer a guerra. Porque quando nós temos o Senhor do nosso lado, é Ele que peleja por nós. Quando nós temos o Senhor que está na nossa retaguarda, é Ele que vence a guerra por nós. E a palavra do Senhor nos diz que aquele rei, quando ele entra lá no santuário dos seus deuses, os seus próprios filhos mataram o rei Senaqueribe. Aquele rei que se achava o bambambam, aquele rei que achava que ele era mais poderoso do que todos ali, até mais do que Deus. Porque Isaías, quando o rei Ezequias chegou mandou mensagem para ele falou: fica tranquilo, porque ele não está afrontando vocês, ele está afrontando Deus vivo. Porque uma coisa, irmão, é falar contra a nossa vida, mas outra coisa é falar contra o Senhor.
A Bíblia nos diz que Saulo, quando ele perseguia a igreja de Deus, a Bíblia diz que ele estava descendo e de repente ele viu um clarão, uma luz muito forte e disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque aquele rei, ele não estava perseguindo somente ali o povo de Jerusalém, mas ele estava, se achando que ele era maior do que Deus. Irmãos, e não existe nenhuma divindade maior do que o nosso Deus em cima dos céus, aqui embaixo na terra. Ele é o único Deus o qual nós temos que servir. Porque quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, irmãos, pode vir a batalha que for, nós vamos vencer, porque não somos nós que vencemos, mas é o Senhor que vence por nós. Mas a única coisa que o Senhor requer de nós é tomar uma posição. Toma posição, porque Deus, ele vai pelejar por vocês. É como a irmã falou aqui, que ela tem pedido para o Senhor, ela escreveu a carta. Tem coisas, irmãos, que Deus vai te dar, mas tem coisas que Deus não vai. E nós temos que acreditar no Senhor, que nós servimos a Ele não por aquele que Ele oferece para a nossa vida, mas nós temos que servir a Ele por amor que nós temos a Ele. Eu sirvo a Deus não por aquilo que Ele pode me oferecer, não. Eu sirvo a Deus pela minha vida eterna, que um dia o Senhor prometeu. E Deus está falando para vocês aqui nesta noite, que na hora da adversidade, não blasfema, porque a luta que você vai vencer é de joelho dobrado. Não é por muito falar que vai ser ouvido, não é por ficar no ouvido, ó, você tem que mudar, ó, você tem que ser assim. Não, vai para o joelho. Sunamita estava com teu filho morto lá no quarto de Eliseu, mas quando as pessoas perguntavam, Geazi perguntava: vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. A tua vida pode estar acabada, mas quando alguém perguntar, profetiza: vai tudo bem. Você pode estar desempregado, mas quando alguém perguntar para você: como que você está? Vai tudo bem, eu estou bem, porque Deus está comigo no barco. E quando Jesus está no barco, é Ele que está remando, é Ele que vai levar você para a direção certa. Amém, irmãos? Que Deus venha falar no seu coração aqui nesta noite, através dessas palavras, e que Deus venha dar sabedoria para você passar essa, seja o que for que você estiver passando. Eu já passei por muitas lutas, que às vezes parecia que o chão dos meus pés não tinha, parecia que eu estava num buraco profundo, mas pela misericórdia do Senhor, não porque eu sou boa, não, porque eu tinha uma coisa no meu coração, que Deus, Ele era comigo. Porque se a palavra do Senhor diz assim, que se na hora da tua fraqueza, na hora da tua luta, se você mostrar frouxo, poucas forças você tem. Então que na hora da guerra nós não venhamos ser frouxos, mas que nós venhamos ser um guerreiro, armados com as armas que o Senhor Jesus, Ele quer para a nossa vida. Em nome de Jesus.